Olá, você que está acompanhando a gente aqui no Foco Tributário. Todos os dias a gente tem publicado conteúdos aqui e eu espero que você já esteja acompanhando esse nosso projeto de publicar um vídeo por dia ao longo de 365 dias. E se você está conhecendo agora o nosso canal, quero te pedir para se inscrever, acompanhar essa nossa jornada e também para você compartilhar com outras pessoas que possam lidar com esse conteúdo ou possam se interessar por esse conteúdo. Olha, no vídeo de hoje vou falar um pouco mais de um fenômeno que eu já comentei em um outro vídeo, que é o fenômeno da pejotização, quando uma pessoa física se transforma em pessoa jurídica e passa a prestar serviços para um determinado contratante nessa condição. Pois bem, lá no primeiro vídeo eu falei o que era a pejotização, analisei um pouco que superficialmente a viabilidade econômica e é algo que eu faço no livro Tributação da Atividade de Saúde, porque eu sei na experiência assessorando profissionais e empresas nesse setor, que é muito comum o fenômeno da pejotização para essa atividade. Pois bem, aqui eu quero falar de algo mais específico, que é uma vedação que existe lá na Lei Complementar 123. A lei que é conhecida como Lei do Simples Nacional, na verdade é o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. E lá está dito que é vedado a empresa que se enquadra naquele conceito usufruir de qualquer benefício da lei, inclusive do regime tributário do Simples Nacional, se os sócios ou titulares dessa empresa ela mantiver com o seu contratante uma relação de subordinação, habitualidade e pessoalidade na prestação de serviços. É algo muito interessante porque não existia na redação original lá da Lei 123, foi incluído justamente com o objetivo de combater a fraude que alguns prestadores têm praticado. Olha um caso que eu vi tempos atrás, um caso real de um engenheiro que, contratado por uma construtora no regime CLT, tinha na carteira um valor de salário de remuneração que era inferior àquilo que tinha sido acordado com a empresa contratante. O seu empregador propôs para esse engenheiro pagar uma parte da remuneração dele na carteira, regime CLT, e a maior parte era paga através de uma nota fiscal de pessoa jurídica constituída pelo próprio engenheiro que era empregado da empresa. Um exemplo escancarado de fraude àquilo que eu acabei de mencionar que consta da Lei Complementar 123. E não é só nesses casos, mas principalmente em casos assim, que a fiscalização detectando a irregularidade vai cobrar todas as diferenças do ponto de vista tributário do que foi recolhido no Simples Nacional e aquilo que seria recolhido no regime do lucro presumido e também vai cobrar da empresa contratante o recolhimento do INSS que deixou de ser efetuado sobre essa parcela que foi faturada como uma prestação de serviço de pessoa jurídica. Isso mostra a importância daqueles profissionais que optam por se pejotizar, por se transformar em pessoas jurídicas para atender a um ou vários contratantes, estarem bem assessorados, bem orientados por profissionais que tenham ciência de quais são as implicações e os riscos dessa mudança e também estejam dispostos a demonstrar esse risco para o seu cliente, que vai assumir os riscos na medida em que ele achar que convém, porque alguns prestadores, mesmo cientes do risco, preferem atuar nessa forma na condição de pessoa jurídica, principalmente tendo em vista a tributação pesada do imposto de renda na pessoa física, que vai se tornando ainda maior quanto maior é o nível de remuneração do profissional. Por isso que muita gente tem optado, não só na área de saúde, mas na área de engenharia, de informática e em outros segmentos, a se pejotizar, a se transformar em pessoa jurídica e mesmo abrindo mão de uma série de direitos trabalhistas, tem uma economia às vezes compensadora lá no que diz respeito ao recolhimento do imposto de renda. Espero que esse conteúdo aqui tenha acrescentado um pouco mais a você e não deixe de acompanhar os nossos próximos vídeos. É possível que a gente volte a falar de pejotização e outras polêmicas que a envolvem nos próximos vídeos, aí até o final da nossa jornada. Se você tiver inclusive alguma dúvida e sugestão, não deixe de postar aqui porque a gente tem usado esses comentários como uma inspiração para produzir outros conteúdos, às vezes se aprofundando mais, às vezes abordando uma outra temática. Muito obrigado mais uma vez e a gente se encontra aqui amanhã. Um forte abraço.